Doutor, o senhor não acha que há uma hipocrisia em muitos profissionais médicos que quando se formam, falam assim, pô, eu juro para atender de graça se for preciso. Só que eles estão vendo pacientes como clientes. E pra mim a medicina acabou aí. Na moral, pra mim a medicina acabou aí. Quando o cara um médico chama seu paciente de cliente, e aí tem muitos que fazem isso, e fazem até sem pensar, até aí tudo bem, mas outros tanto já não, porque você acabou, cara. Você acabou com a medicina. Tá quase virando uma ideologia. Como é que testosterona e não testosterona. Uma ideologia, assim. Eu defendo isso e quem defende testosterona, junto com esse pacote, também vai defender um comportamento todo em cima do pró-testosterona. E quem é contra também. Quase que uma ideologia. De que lado os médicos têm que seguir? Como que funciona isso? Eu acho que a partir do momento que você perdeu o bom senso, você perdeu a medicina. A testosterona, você não tem que ser nem contra nem a favor. Não tem que ser nada. Você tem que ver, pra esse precisa, pra esse não precisa. Ponto final. E a queixa de um paciente mais desfavorecido economicamente, ou do que chama hoje em dia de paciente high ticket, é exatamente a mesma, né? Eu também não gosto muito dessa filosofia de hoje você fazer programas de tratamento, ou você fazer eventualmente essa mercantilização, porque você vai ser recompensado à medida que o seu trabalho for bom. É óbvio que existem formas de você ganhar dinheiro com isso, né? Você sendo bom, mas não dá para fazer uma diferenciação como se fazem isso e às vezes até de uma forma bastante desonesta empurrar uma série de coisas para o paciente que não necessariamente ele faria, né? Por exemplo, aquelas fórmulas gigantescas e que o paciente gasta 5, 6, 8, 15 mil reais de tratamento e você vê que ali de tudo que está prescrito ali, talvez a única coisa que realmente tem ali uma boa evidência científica que vai funcionar são aqueles 2,5 miligramas de oxandrolona, né? E que o resto seria desnecessário para esse paciente, né? Então, eu realmente entendo que o básico bem feito, ele vai funcionar muito bem, e vai funcionar para a maioria das pessoas, né? Arrumar o treino, dieta, descanso, isso não precisa de muita coisa, você vê, né? 5% da população, como você disse, usa suplemento, e suplemento poderia ser utilizado aí amplamente, né? Por muita gente, tá? Inclusive mais acessível hoje em dia, né? Um suplemento de diferentes categorias, e a partir daí, você fazer a mesma medicina para todo mundo, né? E não mercantilizar essa forma, porque você vai ser recompensado pelo seu trabalho. Eu acredito nisso. Dr. Lucas, você comentou sobre a oxandrolona, que é um anabolizante derivado do DHT, de hidrotestosterona, com efeito anabolizante muito maior que a testosterona, e com uma abordagem em uma linha da medicina visando o ganho de massa muscular, a melhora da composição corporal, redução de gordura. A mulher, após os 35 anos, ela começa a decair os hormônios. Testosterona, que já era pouco, fica zerado. Estradiol começa a cair, e à medida que ela vai tendo esse decaimento hormonal, ela vai aumentando resistência insulínica, aumentando o anabolismo em cima de gordura, diminuindo a possibilidade de ganho muscular e aumentando a composição em cima de gordura, o que favorece várias doenças crônicas. Mas toda vez que a gente fala em oxandrolona, ela é sempre vista como um hormônio doping, anabolizante, sem opção terapêutica. Nenhuma sociedade convencional, nenhuma sociedade conservadora, nenhuma sociedade indica o uso de oxandrolona nas suas diretrizes atuais e muitas delas, inclusive, elas colocam como uma medicação que pode aumentar o risco cardiovascular. Fale sobre a oxandrolona na mulher, em que benefício ela pode trazer no climatério. Olha, é o esteroide anabolizante que mais foi estudado até hoje depois das testosteronas dos ésteres, né? Então é o que mais tem estudos de grande robustez, estudos randomizados, controlados, com milhares de pacientes tratados. Então, quanto à eficácia da oxandrolona, é um tanto quanto inquestionável, né? E com relação à segurança, eu tenho vários reports já publicados de segurança clínica aceitável. Quando a gente fala em segurança, muita gente fala assim, não, mas isso aí não tem segurança de você fazer. Eu falo, mas que tratamento que tem 100% de segurança? Nenhum vai ter. Mas o conceito é, eu tenho uma segurança clínica aceitável desse medicamento, né? Então, ele pode eventualmente diminuir um pouco o HDL, pode gerar um pouco de androgenização. Eu vejo muito isso pela minha tese de doutorado, que é o decanoato de androlona e a osteoporose pós-menopausa. Algumas mulheres, 2 anos depois, tinham 4 quilos a mais de massa magra e 4 quilos a menos de massa de gordura, ou seja, ela envelheceu 2 anos no climatério e melhorou a composição corporal. E aí os efeitos clínicos tem um pouco de engrossamento da voz, talvez um pouco de queda de cabelo, mas para essa paciente, daí a individualização, talvez não tenha sido tão grave para ponto dela ser paciente que saíram do estudo por efeitos colaterais nefastos, né? A oxandrolona, ela tem para algumas doenças, por exemplo, evidência 1A. Quando eu trato de evidência científica, o que eu preciso saber? Eu tenho uma hipótese que eu elaborei, desenhei um estudo científico para provar aquele conceito, né? Então eu tenho
tenho um grupo homogêneo, que eu dividi ele em 2, e aí eu vejo que a única diferença do grupo é a oxandrolona. E eu vi que a oxandrolona nos pacientes queimados, por exemplo, geraram mais massa muscular, nas crianças e adolescentes aumentaram a massa óssea, diminuiu o tempo de internação, facilitou a reabilitação, tem uma série de benefícios. Então, os estudos metodologicamente falando bem feitos, eles me trazem um conceito. Se esse conceito foi baseado numa boa metodologia, eu pego esse conceito e eu posso aplicar para outras situações, com bom senso. Então, por exemplo, por que a oxandrolona, 5 miligramas, para um paciente queimado, ou para um paciente que tem alguma outra doença, uma síndrome de Turner, não é hepatotóxico, não causa efeitos colaterais muito graves, aí eu pego o mesmo medicamento e coloco na frente de uma jovem de 25 anos, por que o medicamento vai falar, não, para você eu vou fazer mal? Eu estou julgando a finalidade e não o efeito farmacológico dessa substância. E eu deveria julgar exatamente o efeito farmacológico que causa, porque você é cardiologista. Se eu não tenho nenhum problema com coagulação e eu me encho de anticoagulante, o que vai acontecer? Ah, mas eu tomei porque eu quis, né? Não é porque eu tinha uma doença. Então, o efeito vai ser basicamente o mesmo, né? Então, nesse caso que você me perguntou da oxandrolona, ela pode ser utilizada em vários aspectos. E eu gosto muito da oxandrolona e da nandrolona, da oximetolona, que são perfis de esteroides anabólicos que não aromatizam, não sofrem a ação da aromatase e nem da 5-alfa-redutase, ou são insignificantes. Então, numa mulher no climatério, será que eu quero aumentar estrogênio dela? Ficar mexendo com estrogênio? Talvez não. Então, são esteroides, do ponto de vista clínico, mais seguros para você usar, por exemplo, nessa população. E eu tenho dados muito seguros que de 20% a 40% é a prevalência de sarcopenia no climatério. Em mulheres idosas, eu tenho uma prevalência de 20% a 40% de sarcopenia. Só que quem movimenta as nossas peças ósseas, né, o esqueletinho não anda, ele precisa de alguém contraindo. E quem faz isso? É o músculo. Então o músculo precisa ser preservado para isso. Se eu não tenho músculos, se eu tenho músculos deficientes, eu perco capacidade de caminhada e eu perco velocidade de caminhada. E a velocidade, quando eu vou andando, se eu ando devagar, eu passo mais tempo no duplo apoio e mais tempo no apoio simples. Só que no apoio simples eu desequilibro e eu caio. E na hora que eu caio, um idoso que já tem uma osteoporose, já tem uma sarcopenia, ele quebra o fêmur, quebra o quadril, quebra a coluna. E aí a fratura nesse indivíduo idoso, ela é muito perigosa. Como a gente estava dizendo, né? Nos nossos 25, 35 anos, é o nosso auge da função fisiológica, a nossa morfologia e funcionalidade está plena. E eu vou diminuindo. E muitas vezes um episódio desse de fratura, de uma doença, eu acabo ultrapassando um limiar de independência funcional. Então, uma pneumonia num idoso, uma fratura num idoso que gerou uma cirurgia para ele, às vezes é um momento marcante na vida em que nunca mais ele conseguiu ir no banheiro sozinho. Então, é muito importante que eu saiba que doenças crônicas geram perda de força, de dinapenia e geram perda de massa muscular. Isso geralmente diminui a nossa capacidade de fazer atividades físicas. Ficando mais sedentário, eu pioro as minhas doenças crônicas. E piorando a doença crônica, eu perco mais massa muscular e força. Isso vai se retroalimentando até o indivíduo evoluir para fragilidade. E eu preciso intervir isso de alguma maneira, porque a pessoa que fica dependente funcionalmente falando, ela entra numa espiral realmente descendente, tanto de aspectos físicos quanto psicológicos também. Perde o propósito. Perde o propósito, inclusive, de vida.